Diz assim a palavra de Deus, Lucas 6,46. Jesus disse, é Jesus que disse aqui, ó: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Versículo 48. Esse é semelhante, aquele que vem após mim, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída na rocha. Mas o que ouve as palavras e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Em outra versão diz, e foi grande a sua queda. Diga amém. Coloca a mão no seu coração rapidamente e fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo hoje, aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento. Espírito Santo, eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas eu sei que o Senhor tem, Pai. E como eu sempre digo e não me canso, a maior segurança que eu tenho agora de ministrar essa palavra é saber que a tua palavra não volta vazia, e o Senhor vai nos renovar. O Senhor vai trazer, Senhor, uma palavra para o nosso coração hoje, mostrar, Senhor, para cada um de nós o que nós precisamos fortalecer, para que a nossa casa não venha cair nos dias maus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem hoje é uma pergunta: Jesus é o teu Senhor? Jesus é o nosso Senhor? Presta bem atenção aqui, igreja. Ao terminar o sermão da montanha, Jesus ele fala aqui de uma forma aberta, muito clara para as pessoas que estavam ali seguindo ele. E ele fala aqui sobre a necessidade de construir alicerces, fundamentos. Que alicerces são esses, pastor Danilo? Alicerces que pudessem sustentar a vida deles no dia da adversidade. Sabe, Jesus ensinou muitas coisas importantes durante o sermão do monte, mas no final do sermão ele diz aqui, ó: vocês precisam construir um alicerce, ou seja, vocês precisam construir uma base para que as suas vidas sejam firmes. Porque a casa aqui que ele fala, quando a Bíblia fala de casa, está falando da nossa vida. Porque se a vida de vocês, Jesus está dizendo, se a vida de vocês não tiver uma base firme, quando vier a corrente, o vento, a tempestade, e a corrente vem, pode esperar, a casa de vocês cai se não estiver firme. É isso que Jesus está falando aqui, ó. E Jesus começa essa parte do sermão de uma maneira muito direta para eles, sabe? Jesus não faz rodeio não, irmão. Ele é muito direto aqui. Ele começa o texto dizendo assim, ó: então vamos lá, por quê? Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. Eu vou bem devagar, estou dando um tempo que é para você refletir sobre isso mesmo. Por quê? Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem. É isso que ele está falando aqui, ó. Imagina como que eles se sentiram recebendo essas palavras do próprio Jesus. Porque a pergunta aqui é direta, é objetiva, sabe? É uma pergunta surpreendente. E surpreendente por quê? Porque eles estão andando com Jesus. Surpreendente porque eles estão caminhando com Jesus, chamando Jesus de Senhor. Mas de repente Jesus vira para ele e pergunta: por quê? Por que vocês estão falando que eu sou Senhor de vocês? Por que vocês vivem falando Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que vocês declaram para todo mundo aí fora que eu sou o Senhor de vocês, se vocês não fazem o que eu digo, o que eu direciono? Sabe, essa pergunta aqui revela, irmão, um relacionamento enganoso. Talvez não seja o teu caso, claro,
Quero acreditar que não, mas revela claramente que um relacionamento enganoso. E a pergunta aqui também revela, sabe o que ao mesmo tempo? Uma indignação de Jesus. Ei, Jesus está indignado com algumas pessoas. Porque apesar de não perder um culto, apesar de estar sempre na casa dele, chamando ele de Senhor, não faz o que ele manda, não faz o que ele direciona. Eu vejo aqui uma indignação de Jesus. Com quem, Danilo? Com aqueles que se dizem servos dele, que tinham ousadia de chamar ele de Senhor. Talvez esse povo aqui falasse até em línguas, mas não obedecia e não fazia aquilo que Jesus mandava. Jesus aqui ele está indignado com a atitude daquele povo, sabe? Porque eles falavam uma coisa, mas eles faziam outra. Só para você entender melhor aqui, todo servo ou escravo, ele deveria obedecer o Senhor dele, ponto final. O servo não tinha opção de escolha não, sabe? Era inaceitável um servo não obedecer o seu Senhor. Ele deveria obedecer e ponto final. E Jesus está dizendo aqui, ó, para com isso agora. Vocês estão me chamando de Senhor, mas eu não sou o Senhor de vocês. Porque se eu fosse o Senhor de vocês, vocês estariam fazendo o que eu digo. Meu Deus. Se eu fosse o Senhor de vocês, Jesus está dizendo, vocês entenderiam a autoridade que está na minha vida e sobre vocês. Vocês estariam sempre prontos a me obedecer quando eu falo com vocês. Se eu fosse mesmo o Senhor de vocês, vocês seriam submissos aos meus mandamentos. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês seriam fiel a mim em todos os sentidos. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês reservariam no mínimo um dia da semana para estar na minha casa me buscando, me adorando. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, isso aqui é como se fosse um marido dizendo assim para a esposa: por que você me chama de marido, de seu esposo, se você não me respeita? E aqui Deus começa a falar com alguém. Vou começar a pregar para você agora. É como um marido dizendo: por que você me chama, falando para a esposa, por que você me chama de marido? Marido é meu esposo, e você não me respeita. É como um patrão chegando, sabe, e dizendo para o empregado: por que você me chama de seu patrão, se você nem na empresa aparece para trabalhar, rapaz? É como um pai dizendo para um filho, sabe, por que você me chama de pai, se você não me respeita, se você não me ouve, se você não me obedece? Por quê? Pense agora uma esposa dizendo para o marido: por que você me chama de esposa, fala que eu sou tua mulher, mas você me agride? Por que me chama de esposa, você me agride com palavras, você me agride fisicamente, emocionalmente. Jesus está dizendo: tem algo errado aí. Tem algo errado, porque vocês falam uma coisa e vocês fazem outra. Você fala que eu sou o Senhor de vocês, mas quando eu falo, quando eu quero te dar uma direção a falar com você, entra no ouvido e sai pelo outro. Quem está entendendo? Você fala que eu sou o Senhor de vocês, mas quando eu quero falar com vocês, o Senhor está falando: eu preciso passar meses para te convencer. Eu sou o Senhor de vocês, mas quando eu preciso falar com vocês, eu preciso usar pessoas dentro da sua casa, uso de fora, às vezes uso até circunstâncias, e vocês ainda não entendem o que eu falo. Sabe, igreja, todo senhor, ele tinha o poder de tirar a vida do seu escravo a hora que ele quisesse. Isso aqui é muito forte, hein? Quem está entendendo? Todo senhor, ele tinha o poder de tirar até a vida do seu escravo a hora que ele quisesse. E o servo não deveria teimar, ele não deveria questionar, ele deveria apenas obedecer o seu senhor em qualquer circunstância. E assim deve ser o nosso relacionamento com Jesus, se é que ele é o nosso Senhor. Jesus falou, a água parou. Não é assim? Até rimou, né, Vitor? O mais interessante aqui, igreja,
é que Jesus ele não está nem questionando o fato da desobediência. Olha a profundidade disso. Ele não está nem questionando o fato da desobediência. Ele está dizendo o seguinte: por que você fala para todo mundo aí fora que você é um cristão, se você não pratica minhas palavras? Meu Deus. E aí Deus fala para alguém que está aqui hoje, talvez você está me ouvindo nessa live, o Senhor está falando para você: você está vestindo uma roupa que não é sua. Você está vestindo umas vestes diferentes. Se você não quer me obedecer, amém, é um direito seu, mas não tente manter uma aparência daquilo que você não é, o Senhor está falando. Ninguém vive de aparência, igreja. Se você entrar na internet hoje, pesquisar lá no Google, onde for, entra no Facebook, o que você mais vai achar lá é milhares de pessoas dizendo que é cristã, que é evangélica. Afinal, todo mundo diz que é cristão, todo mundo fala que é evangélico, mas nem todas dessas pessoas que falam ser, obedecem o Senhor. É aí que está o X da questão aqui. Danilo, qual que é o problema de eu falar que Jesus é o meu Senhor e não fazer aquilo que Ele manda? O problema, primeiro, o mau testemunho que você dá, dizendo que você é um cristão. Sabe o que é cristão? Pequenos cristos. É o mau testemunho, esse é o problema. Se eu disser uma coisa para você aqui agora, estou pregando para você, se eu disser uma coisa para você e fazer outra, eu estou sujando o nome de Deus, sim ou não? Pegou a revelação? E Jesus aqui está indignado com isso. Ele está dizendo: tem muita gente dizendo que me segue, dizendo que eu sou o Senhor dele, mas na verdade eles não fazem nada que eu digo. Eles não fazem nada que eu direciono. E outra coisa, irmão, se Ele é o meu Senhor, olha só, ou na verdade se Ele não é o meu Senhor, eu estou perdendo muitas bênçãos na minha vida. Se Jesus não é o meu Senhor, eu estou perdendo muitos benefícios. Quer ver uma coisa? Salmo 23, olha o que diz aqui no primeiro versículo. Primeira coisa que eu perco se Ele não é o meu Senhor, olha os benefícios para quem coloca Jesus como seu Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou repetir: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Pastor Danilo, mas está faltando. Então desculpa, eu preciso pregar a verdade para você. A Bíblia não mente. Se está faltando é porque você ainda não colocou Ele verdadeiramente, inteiramente como seu pastor. E olha o que diz mais aqui, ó. Em seguida fala assim: e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe o que é isso aqui? Pastos verdejantes. Ele me leva, se Ele é o meu Senhor, Ele me leva para um lugar de fartura. Pastos verdejantes. Se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele vai me levar para um lugar de fartura, para verdes pastos. Leva-me também para junto das águas de descanso. Sabe o que é isso? Ele me leva para um lugar onde eu vou me satisfazer. Se Ele é o meu Senhor, Ele me leva para um lugar onde eu vou me satisfazer. Refrigera a minha alma. Olha aqui, o que é isso? Ele traz paz para o meu interior. Se Ele é o meu Senhor, Ele traz paz, uma paz que excede todo o entendimento. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Sabe o que é isso? Se Ele é o meu Senhor, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Me conduz pela sua santa e maravilhosa palavra. Se Ele é o meu Senhor, e olha aqui o que diz mais: ainda que venham os piores dias da minha vida, ainda que eu esteja vivendo no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o meu Senhor está comigo. Se Ele é o meu Senhor, aleluia, Ele vai estar comigo nas minhas maiores adversidades. Se Ele é o meu Senhor, aqui está falando que Ele vai estar comigo no vale da sombra da morte. Sabe o que é isso? No pior momento da minha vida, Ele estará. E porque Ele está comigo, eu não preciso temer mal algum, está dizendo Davi. Ah, meu Deus. Sabe a diferença entre você estar no monte onde nada te alcança, ou no vale, num lugar difícil? É você saber quem está com você. Porque se Ele está com você, não tem diferença. Se você está bem, se você está mal, Ele está com você e você não precisa temer. Porque no final com Jesus vai dar tudo certo. Mas se não der certo, é porque não chegou no final ainda. Aleluia. Persevera, continua. E aí diz assim, ó:
prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha aqui, sabe o que ele está falando aqui? Se Ele é o meu Senhor, Ele vai me honrar diante de todos. Nossa, você não entendeu? É de todos. Prepara uma mesa, um banquete na presença dos meus adversários. E ele diz: mas unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que é isso? Ele me enche da presença do Espírito Santo. E é isso que Ele vai fazer com você aqui hoje. Aleluia. E Ele finaliza dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que Ele está falando aqui? Ele te tratará com bondade e misericórdia todos os dias. Todos os dias, não importa o que aconteça, não importa a sua situação, Ele te tratará com bondade. Sabe o que significa bondade aos olhos de Deus? Bondade é uma disposição que Deus tem de fazer sempre o bem, a todo momento, a todo tempo. Quando o Senhor é o meu pastor, Ele tem uma disposição de fazer sempre o bem para mim, e não importa a situação que eu esteja. E Davi termina o Salmo 23 dizendo: e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estarei protegido debaixo das asas dele, se Ele é o meu Senhor. Sabe, todas essas bênçãos que eu falei para você aqui agora, estão sobre aqueles que são servos. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui para vocês. Eu ouvi uma frase uma vez e nunca mais saiu da minha cabeça: você nunca será totalmente livre enquanto você não for escravo de Jesus. Vou repetir: você nunca conseguirá ser totalmente livre na sua vida enquanto você não for escravo de Jesus. E quando você é escravo de Jesus, você está liberto. O Filho vai te libertar. Você vai ser escravo dele. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Peguei. Então a indignação de Jesus aqui está sendo essa: vocês não podem ficar me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo. Imagina Jesus se aproximando de você agora, olhando dentro do seu olho e dizendo para você: ei, por que você me chama de Senhor, mas não está me obedecendo? Não está fazendo aquilo que eu pedi para você? Olha o que Ele disse no versículo 47: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, as minhas atitudes devem ser baseadas naquilo que eu ouço. As minhas ações, aquilo que eu vou fazer, precisa ser baseada naquilo que eu ouço de Jesus. Aleluia. A forma como eu me relaciono com o próximo, ou com qualquer pessoa que seja, deve ser baseada naquilo que Jesus falou. A forma como eu trato a minha esposa ou o meu marido, está entendendo? Deve ser baseado naquilo que Jesus falou, naquilo que eu ouço dele. E Jesus disse no versículo 47: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como um homem que edificou a sua casa. Quer edificar a sua casa? Quer fortalecer a sua vida? Então você deve ouvir, mas não só ouvir, mas praticar aquilo que você está ouvindo. É como eu sempre digo para os irmãos aqui: não adianta, irmão, dormir na garagem não vai fazer você virar um carro. Coloca o colchão lá, pode dormir quantos anos você quiser na garagem da sua casa, você não vai sair acelerando e buzinando para a rua. Você está na igreja não vai fazer de você uma bênção, e quem dirá uma pessoa abençoada. O que vai fazer tudo isso acontecer na sua vida é quando você vem para a igreja, pega um papel, uma caneta, como eu estou vendo algumas pessoas anotando, ouve o que Jesus está falando, anota e coloca em prática. É Jesus que está falando, não é o pastor Danilo. Ele está falando: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, esse aí é prudente demais. Esse aí vai desfrutar de todos os benefícios que eu tenho. Sabe, se você fizer isso que Jesus disse aqui, ouvir as palavras dele e colocar em prática, você estará com a sua casa protegida e edificada. Diga aleluia. Sabe, não adianta você ficar reclamando dos problemas que aparecem, não adianta. Você precisa edificar a sua casa. Os problemas, na verdade, eles vêm de uma casa que não é edificada. E outra coisa, o problema sempre vai existir.
Não pense você que vai ter uma fase da sua vida que não vai ter problema nenhum. Cada problema que nós enfrentamos é para nos preparar para o próximo problema. Dá glória. É difícil, né? Mas é verdade, Jesus não mentiu. Ele falou: no mundo vocês vão ter problemas, aflições, mas tenha calma, bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo, ele disse. Ou seja, ele está falando: se vocês estiverem ligados em mim, na palavra, vocês vão vencer a aflição, vai vencer o mundo, vai vencer os problemas, vai vencer tudo. Que aquele que está em Cristo, na palavra, é mais do que vencedor. Se ser vencedor já é bom, você imagina ser mais do que vencedor. É isso que a Bíblia diz que você é. Aleluia. E o Senhor está dizendo aqui, ó. E não é edificada, a casa não é edificada porque não ouve as minhas palavras. Ou se ouve, acaba não praticando. Só vem como ouvinte, entra no ouvido e sai pelo outro. Sabe, os problemas aparecem, por quê? Porque você me chama de Senhor, Senhor, e não obedece aquilo que eu falo. Não coloca em prática aquilo que é pregado. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que é a maior verdade, irmão, de toda a sua vida. Se você já ouviu 5 pregações, no mínimo, quantos aqui nessa igreja, você já ouviu pelo menos 3 a 5 pregações, que tocou muito em você, você falou: olha, eu estou saindo daqui diferente hoje. Quantos? Deixa eu ver. Quantos? Então, presta atenção no que eu vou te falar. Se você já ouviu pelo menos 5 mensagens que fez você sentir isso, desse jeito, renovado, você já recebeu do Espírito Santo princípio suficiente para dar uma virada na sua vida em todas as áreas. Eu vou repetir: se você já ouviu 5 pregações, é o suficiente. Você já recebeu do Espírito Santo entendimento suficiente para você dar uma virada em todas as áreas da sua vida. E se você tem ouvido a palavra de Deus, sabe, e a sua vida não mudou ainda, desculpa, eu preciso pregar a verdade para você, é porque você não praticou aquilo que Ele falou. Irmão, é impossível alguém vir para a igreja, ouvir o que Deus está falando, ser tocado pelo Espírito Santo, e praticar aquilo, renunciar aquilo que Ele mandou, abrir mão daquilo que Ele mandou, se afastar de quem Ele mandou. É impossível se você obedecer a palavra de Deus e a sua vida não mudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E se não mudou é porque você ainda não praticou aquilo. E vou te falar mais: você não precisa participar de um seminário, não, de um congresso. Você não precisa de um pregador famoso, internacional, seja o que for. Você não precisa de nada disso para a tua vida mudar. A palavra que você precisa ouvir para mudar a tua vida, você escuta aqui mesmo. O segredo está, sabe aonde? Eu vou falar para você essa noite. O segredo está no valor que você tem dado na palavra que você ouve aqui. O segredo está no valor que você coloca nessa palavra. O problema é que tem pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não valoriza. Sabe, tem lugares que hoje não mais, porque a maioria quer que eu vou pregar de domingo. Domingo eu não saio daqui, não adianta. Mas antes de abrir a igreja era direto, eu ia pregar direto fora dos lugares, sabe? E tinha pessoas que acabavam a pregação e falavam: pastor, preciso te falar uma coisa. O que foi? Eu falei: pastor, 20 anos que eu estou na igreja, eu nunca ouvi uma palavra dessa. Eu não falava, mas eu pensava: duvido. Como você nunca ouviu? Com certeza ele já ouviu do pastor dele várias vezes a mesma pregação, talvez de forma diferente. Mas sabe o que acontece? É que a pessoa não deu o devido valor na palavra. E sabe por quê? Porque não era nenhum pregador de fora que estava pregando, porque era o coitado do pastor dele. Quem está entendendo? A palavra de Deus, escuta isso, igreja. A palavra de Deus é a mesma, independente de quem esteja pregando aqui nesse altar. Você está entendendo? E se você der ouvidos e praticar, Jesus diz que a sua vida vai mudar, a sua casa será alicerçada, porque não é o poder de quem prega aqui em cima, é o poder da palavra de Deus. Independente de quem subir aqui agora, se eu parar de pregar agora aqui, colocar o microfone e vir qualquer outro aqui, o Júlio assumir, qualquer um de vocês, Deus vai falar, Deus vai usar. Aleluia. Sabe, talvez você está aí esperando vir um pregador de fora. Tem até uns aviãozinhos agora, né? Tem um monte de coisa aí. Talvez você está esperando um movimento diferente. E Deus está falando para mim e para você. Primeiro para mim hoje, depois para você. Ei, acorda.
desperta tu que dorme entre os mortos, edifica a sua casa, dá atenção às palavras do Senhor e as pratica, e você vai ver como que as coisas vão começar a cooperar para o seu bem. Porque a Bíblia diz que as coisas cooperam, todas as coisas, não são algumas, todas, mas até aquilo, é todas, a Bíblia diz. Todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Aquele que obedece a Ele. Jesus falou, olha só, Jesus disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Meu Deus, é forte demais. Se você me ama, então você pratica aquilo que eu falo. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Eu me tenho que dar aquela música agora, hein? Sabe por que está assim de pessoas frustradas? Principalmente dentro da igreja. Aqui não, que não tem ninguém assim, mas em outros lugares tem. Tem muita gente frustrada dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ouve a palavra, mas não pratica, irmão. E aí começa a achar o defeito. É a igreja que tem problema, é o pastor que não prega bem. Não, não é, irmão. É a pessoa que ouve e não anota e não pratica. Entra no ouvido e sai pelo outro. Ela fica esperando algo sobrenatural acontecer, sabe? Quer espiritualizar tudo. Deus proverá, Deus vai abrir uma porta, mas não sai de casa para entregar um currículo, não faz nada. Que isso? O que Deus vai prover na sua vida, irmão? Jesus falou: te esforça que eu te ajudarei, faz sua parte, rapaz. Acorda, que é vergonha nessa cara, vai colocar uma roupa, vai tomar um banho, vai sair entregando currículo, vai batendo de porta em porta, e eu vou honrar você. Te esforça que eu te ajudarei. Oh, aleluia. Meu Deus. Olha o que Jesus disse aqui, ó: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Meu Deus. Olha aqui para mim. Ele disse aqui, ó: esse que ouviu e praticou, aquele que ouviu e praticou as minhas palavras, esse foi fundo, ele entendeu o que deveria fazer. Esse homem aqui, ó, ele estava decidido. Esse homem que Jesus está usando como exemplo, ele estava decidido a ir fundo, a lugares que ele nunca tinha ido antes. Olha Deus falando com alguém aí. Presta atenção no que Deus está falando com você hoje. Deus está querendo te levar a lugares, a patamares, a níveis diferentes que você nunca experimentou antes. Mas Ele está falando no raso, na superfície, não dá, irmão. Tem que entrar para o fundo. Ele está falando: cave fundo, busque com mais profundidade. Aleluia. Sabe por que Jesus está usando esse homem aqui como exemplo, aqui nessa passagem? Porque Jesus, ele tem prazer nesse tipo de pessoa. Pessoa que cava fundo, pessoa que vai com profundidade, busca Ele. Aleluia. Algumas pessoas pensam: mas a lei era muito dura, pastor Danilo. Agora nós estamos na época da graça. A graça, a coisa é mais tranquila. Quem falou? Quem falou uma mentira dessa para você, irmão? Uma pessoa que fala um negócio desse, na verdade ela nem lê a Bíblia, não é possível. Se lê, não entende nada do que está lendo. Quem falou para você que a graça é mais suave? A graça é muito mais profunda, é muito mais difícil até. Eu vou provar para vocês. Mateus 5,17. Olha, presta atenção no que Jesus disse aqui, ó: não pensem que eu vim para acabar com a lei. E aqui já pega todos aqueles que falam assim: eu vou até dar um exemplo aqui. Tem gente que fala assim: mas o dízimo, esse negócio de dízimo na igreja, isso aí é coisa da lei. Nós não estamos mais na lei. Então escuta o que Jesus falou aqui, ó: não pensem vocês que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar, não elimino isso, não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo, ou seja, para aperfeiçoar a lei. Eu venho aqui essa noite dizer para você: Jesus Cristo, Ele é o aperfeiçoamento da lei. É como se Jesus dissesse assim, ó: vocês viviam antes debaixo da lei, vocês cumpriam seus ritos religiosos e vocês se satisfaziam com isso, mas agora eu quero levar vocês mais fundo. E aí ele diz, Mateus 5:21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda,
quem matar estará sujeito a julgamento. Agora é a graça. Eu, porém, te digo, precisava matar para ser julgado. Agora é a graça. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Está entendendo como que a graça é mais difícil? É mais profundo. Antes precisava matar para você ser julgado. Agora na graça, só de você ficar com raivinha, biquinho com seu irmão, aqui já está falando que você vai ser julgado. E olha aqui o que diz mais, versículo 22. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que irá contra o seu irmão, já está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo ou idiota, é sujeito ao inferno de fogo. Uma palavra muito usada, né? Facilmente as pessoas falam, ô idiota. Cuidado, hein? Mas é tolo. O tolo está aí livre, você está queimando, já não sabe. É forte, irmão, estou falando para você, é da graça. Todo mundo acha que a graça está tranquilo agora na graça. A graça é muito pior. É muito mais profundo o negócio. A lei dizia, olha aqui, quem matasse seria julgado. Jesus disse, você irá ficar com raivinha do seu irmão, você já vai ser julgado. A lei dizia também, ó, aqui, ó, a lei, só para você entender isso aqui. A lei dizia, não adulterará. Sabe o que Jesus disse na graça? Qualquer um que apenas olhar para uma mulher, no seu coração já está pecando. Se ele olhar para uma mulher e desejá-la, ele já cometeu adultério. A graça é mais profunda. Você está entendendo? A graça é muito mais profundo. Antes precisava adulterar, agora só de você olhar para alguém e ter pensamentos diferentes, você já está pecando. Jesus disse aqui no Sermão da Montanha, Mateus 5,38, vocês ouviram o que foi dito, a lei, olho por olho, dente por dente. Versículo 39, agora é graça. Eu, porém, lhes digo, matou, morreu, né? Olho por olho, dente por dente, matou, morreu. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe a outra também e peça para bater. Então fala comigo, a graça é mais difícil. E ele disse mais, versículo 40 e 41. Se alguém quer processar você e tirar uma túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele e ande duas. Meu Deus. Jesus, ó, que a lei dizia, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Sim ou não? A lei não era isso? Ame o seu próximo, cuide do seu povo, e se aparecer o inimigo, mata. Essa é a lei. Antigo Testamento. Sim ou não? Agora olha aqui a graça. Eu, porém, vos digo, aleluia, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Meu Deus. Jesus ainda completa dizendo no 46, se vocês amarem somente aqueles que vos amam, aqueles que te amam, que recompensa vocês terão? Os religiosos também fazem essas coisas. Que recompensa a gente vai ter amando aquele que... irmão, é muito fácil você amar aquele que te ama. Eu quero ver você amar aquele que trai você pelas costas, aquele que fala mal de você, que te calunia, que dá tapinha nas tuas costas, mas daqui a pouco está falando mal de você para alguém. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, para os discípulos, vocês eu quero de maneira diferente, ó, estou encaminhando para o final aqui, vocês eu quero de maneira diferente. Quem é discípulo de Jesus aí? Quem é discípulo de Jesus? É com você que ele está falando, ó, vocês discípulos, eu quero tratar vocês de forma diferente, vocês eu quero que vá mais fundo, eu quero que vocês me busquem com mais profundidade, bem mais fundo. Agora escute isso, o religioso, que aqui não é o nosso caso, a gente não tem, mas já vou te passar, porque se um dia você encontrar um religioso, você vai saber. O religioso, ele não cava fundo. É muito fácil você perceber um religioso. Por quê? Porque o religioso não cava fundo. Sabe por quê? Porque o religioso não está preocupado com coisas ocultas, profundas. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com a aparência. O religioso, ele fica preocupado no que as pessoas estão vendo nele, o que as pessoas estão pensando dele. Ele não está preocupado com coisas profundas, não, internas, ocultas. Ele está preocupado com coisas que aparecem. Por isso que o religioso não cava fundo.
Ele vive preocupado com a aparência, ele quer se aparecer, mas Deus não vê a aparência. A Bíblia diz que Deus vê o quê? O coração, coisas ocultas que ninguém vê. Aleluia. É por isso que nós devemos ir fundo, igreja. Sabe, não importa o que eu penso a teu respeito, pastor Danilo, não importa o que o teu irmão aí do teu lado está pensando de você, o que importa é o que Deus pensa de você. É isso que importa. Agora tem gente que não pode falar nada, fala uma coisa, faz um comentário, sai até da igreja, fica mal. O que é isso? Você está aqui para agradar o homem, você está aqui para agradar a Deus. Sabe, não importa o que os outros falam de você não, e sim o que Deus vê em você e sabe. Por isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje, através dessa palavra: cave fundo, busque com mais profundidade. Você quer ver uma coisa? Sabe por que político não gasta dinheiro com saneamento básico, com esgoto? Sabe por quê? Vou falar para você o porquê. Porque fica embaixo da terra, porque ninguém vê, e aquilo que ninguém vê não dá voto. Quem está entendendo? Agora, em compensação, político é especialista em fazer, sabe o quê? Viaduto. E por que eles fazem muitos viadutos? Por quê? Porque o viaduto aparece, irmão. Se marcar, coloca até o nome deles no viaduto. Mas sabe o que é interessante aqui? É que eles não conseguem esconder isso aqui por muito tempo. Traz para a sua vida. Sabe por quê? Porque o esgoto que eles não mexeram, aquilo que eles não investiram, sabe, da forma oculta, uma hora vai entupir, irmão. E a hora que entupir, sabe o que vai acontecer? Os rios vão transbordar e os viadutos deles vão cair. Está entendendo? E o Senhor está falando hoje: se preocupa com o fundamento, não se preocupa com o status, não. Não, olha para aquilo que está em oculto, porque uma hora isso aí vai entupir, vai transbordar, e o viaduto, a aparência vai cair. Meu Deus. Se não for fundo, uma hora a casa cai. A mensagem aqui é essa. Porque a aparência da casa não pode ser mantida por muito tempo se não tiver alicerce, igreja. Lucas 6,47, finalizo aqui, ó. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. Sabe, irmãos, construir uma casa na rocha demora demais. Não é da noite para o dia. Tem alguém aqui que você precisa ouvir isso. Construir uma casa na rocha, para você falar realmente, ó, estou firme, dá trabalho. Não é da noite para o dia. E outra coisa, gasta muita energia. Sabe por quê? A rocha é bruta, meu Deus. Mas construir uma casa na rocha vai trazer, é difícil, é mais difícil, é complicado, não é da noite para o dia, mas vai trazer uma garantia para o seu futuro e para a sua vida. Depois que você construiu a casa na rocha, colocou tua vida na palavra, pegou? Aleluia. Não é qualquer vento, não é qualquer tempestade, não é qualquer corrente que vai vir e vai derrubar a sua casa, não. Diz a Bíblia, quando veio a enchente, bateu com força. Ó, vamos espiritualizar isso aqui. Quando veio a enchente, bateu com força contra aquela casa, mas não conseguiu abalar a casa. Olha só, a enchente bateu com força contra a casa. Sabe o que eu vejo aqui? Ó, aqui está falando de um ataque de Satanás contra a nossa vida. Quem está entendendo? Aqui está falando de um ataque de Satanás contra a nossa casa, contra a nossa vida. Bateu com força, mas a Bíblia diz que a casa não pôde ser abalada. Por quê? Porque estava na rocha. Ele tentou abalar a casa, mas não conseguiu. Por quê? Porque quando veio a enchente, bateu com força contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída na rocha. Quem é a rocha? Fala, Jesus. E quem é Jesus? Fala, a palavra. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda Jesus. Sabe, quando você coloca cada área da sua vida segundo a rocha, segundo a palavra de Deus, você está edificando então a sua vida na rocha. Aleluia. Agora preste atenção, uma vida que cai, uma vida que desmorona facilmente, não pode dar um ventinho,
uma aguinha como caiu aqui agora, já começa a ceder, sabe, uma vida assim, uma vida que desmorona fácil, é porque porque a casa da pessoa não está edificada na rocha. E por favor, se é o teu caso, se você está com a casa meio que desmoronando, eu venho aqui dizer para você essa noite, não coloque a sua culpa em Deus, não coloque a culpa em Deus, Deus não tem nada com isso, irmão. Se alguém está caído, ou está capengando aí, ó, ou está balançando, está com a casa balançando, é porque não cavou fundo como deveria cavar. É por isso que Jesus falou: cave fundo. Pode estar capengando hoje, pode estar balançando hoje, mas se você fizer um compromisso hoje, nessa noite de Santa Ceia, e cavar fundo a partir de hoje, se preocupar mais com aquilo que está do lado interno, escondido, no secreto, você e Deus, você vai ver que as coisas vão mudar. Aleluia. A Bíblia nos garante, sabe, se eu cavar fundo, se eu edificar a minha casa na rocha, colocar minha vida na palavra, nada pode me abalar, nada pode me derrubar. Olha o que vem na minha mente agora, Salmo 46, o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Estou falando de você, você é casa de Deus, morada do Espírito Santo. E ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí fala assim, ó: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Se você cavar fundo, você não será abalado, Deus vai te ajudar. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca, é isso que a Bíblia diz. E eu termino essa mensagem dizendo para você hoje: cave fundo a partir dessa palavra. Veja o que está fora do lugar hoje. É uma noite de análise da nossa vida, é uma noite de você analisar. Veja o que está fora e coloca no lugar hoje. Se conserta hoje, peça perdão para quem precisa pedir, faça o que precisa ser feito. Peça para o Senhor fortalecer você, a sua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Faz um compromisso com Ele, sabe? Se você tiver com os seus alicerces fortalecidos, pode soprar o vento, pode vir tempestade, inundação, nada vai abalar você. A tua casa vai permanecer firme de pé, vento nenhum pode abalar a casa que é edificada sobre a rocha. Uma vida que está firmada na palavra de Deus, que problema nenhum. Uma vida que está na palavra de Deus, adversidade nenhuma, enfermidade nenhuma, diagnóstico médico nenhum, promotor nenhum, juiz nenhum pode abalar alguém que está com a vida na palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje é dia de você começar a cavar mais fundo, igreja. É dia de fortalecer os nossos alicerces, sabe? Tempestade nenhuma vai balançar a tua casa a partir de hoje. A tua vida está firmada na rocha. E se não estava, vai ficar agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós já ouvimos a sua voz, Senhor. Nós já ouvimos a sua palavra, Pai. E o teu Espírito Santo fez cada um de nós aqui essa noite entender exatamente aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos deixar de fazer, para que a nossa casa não venha cair nos dias maus. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, vai fortalecendo as estruturas emocionais, sentimentais, vai tocando agora no coração desse homem, dessa mulher. Ouça agora, Senhor, em nome de Jesus, o clamor dos teus filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai fortalecendo as emoções dessa mulher agora. O Senhor está ministrando na mente de algumas pessoas aqui, principalmente você, mulher, uma linha de equilíbrio emocional no teu sistema nervoso central. O Senhor está te dando equilíbrio. Toda ansiedade, toda preocupação em excesso está sendo neutralizada na tua vida agora. Oh Espírito Santo de Deus, vai soprando agora nos quatro cantos da tua casa, Pai, em nome de Jesus. Setas mentirosas de Satanás na mente desse homem, dessa mulher, dizendo que você não vai nem avançar mais numa determinada área da sua vida, que não adianta nem você tentar.
é mentira, ele é o pai da mentira. E eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus essa noite, na autoridade dessa palavra, dizendo que você vai avançar sim, você vai se realizar sim, e o inimigo ele será envergonhado na sua vida. Ele vai vir contra-atacando a sua casa, mas você não será abalado, porque com você está o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, e Ele já está aqui fortalecendo as suas estruturas dessa noite. Abra sua boca agora e adore o Senhor.